Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. Rio Grande do Sul recebe a Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Setor da construção civil e suas nuances. Empresário aposta desde a década de 60 no setor e conta como lidar com o mercado. E mais, espaço da FEComércio na Feira do Empreendedor em São Paulo tira dúvidas de empresários sobre questões trabalhistas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E pela primeira vez em 32 edições, a Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, vai focar na geração de negócios, visando a temática SD. A reportagem é de Leandro Olegário. Aqui, tecnologia e oportunidade de negócio se encontram. Durante 3 dias, Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, entra no mapa internacional de inovação industrial. A Mercopar é o maior evento do setor da América Latina. Queremos que a Mercopar seja uma vitrine da força da indústria gaúcha, brasileira, mas também que faça muitos negócios, como foi o caso do ano passado, praticamente R$500 bilhão. Esperamos que a meta seja ultrapassada esse ano. Eu estava falando com o presidente agora e com o prefeito e com o presidente também nacional do Sebrae sobre a importância da gente conseguir, talvez, alcançar números ainda maiores na edição de 2023. Os números dão a dimensão da feira, uma área de 38 mil metros quadrados, 6 mil a mais que a última edição, e conta com mais de 600 expositores, superando os 512 de 2022. Ano passado, a feira gerou 430 milhões de reais em negócios e mais de 35 mil visitantes. A expectativa da organização é de que a Mercopar 2023 traga novos recordes. Quando nós falamos da inovação, o Brasil realiza hoje em todos os cantinhos, que inclusive o Sebrae tem produzido, que ele é parceiro, no ponto de vista de criar acontecimentos como a Mercopar, aonde a criação das startups, desde o Neon Nordeste a vários eventos que se pulverizam nos estados brasileiros, criam acontecimentos para criar essa sinergia imprescindível do processo de inovação. Um espaço para fomentar conexões e vendas em setores como metal mecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, além de automação industrial, plástico e eletroeletrônico. Tudo isso com um olhar para o ESG. Obviamente que isso também traz resultados benéficos para as empresas, na medida em que eu racionalizo os processos produtivos, racionalizo o ciclo de produção, levo racionalidade também para toda a cadeia produtiva que envolve desde o fornecedor lá na ponta, a menor empresa possível, até o consumidor final. Tudo isso traz uma racionalidade para o processo que tende inclusive a aumentar a lucratividade das empresas, em benefício do planeta. O evento é organizado pelo Braço Gaúcho do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Para mais experientes ou para quem participa pela primeira vez, o clima é o mesmo, de muito otimismo. A gente abriu uma filial agora em Santa Catarina, em Araquari, e a gente acredita que a Mercopar é uma feira que vai gerar muitos resultados, porque o Sul é uma das grandes potências, para a indústria, e a gente acredita que é um grande público, que as máquinas CNC podem atender o pessoal. O setor da construção civil sofreu vários impactos com a pandemia e as elevadas taxas de juros. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em 2021, o setor cresceu 10%, mas no ano seguinte fechou em 6,9%. Porém, fatores como o aumento no orçamento de quase 30 milhões de reais no FGTS e as novas condições para o programa Minha Casa Minha Vida geraram perspectivas positivas para quem aposta na construção civil.
E hoje eu converso com Paulo Muniz, proprietário da Combral, uma das mais antigas empresas em atividade na área de construção civil aqui de Brasília. Desde 1968, o empreendimento já construiu mais de 1 milhão de metros quadrados em Brasília, Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Boa Vista e Manaus. E ele conhece bem as variações desse mercado, não é mesmo, Paulo? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso falar com você, Paulo. Conta pra gente como é que a Combral conseguiu aí se manter ativa no setor de construção civil da capital federal desde os anos 60, né? E quais estratégias ela adotou? Eu faço parte da história da empresa porque desde menino eu vi essas obras todas. Eu sempre quis ser engenheiro e meu irmão é o fundador da consultora, quando estudante de arquitetura. E a gente acompanhou de perto isso, me incentivou mais ainda, realmente ser engenheiro garoto. Eu comecei a trabalhar lá em 75 e a gente acompanhou toda essa trajetória. Na verdade, nós conseguimos, é uma empresa familiar, meu irmão hoje ele foi fundador, na época como estudante ainda de arquitetura, com outros sócios, mas ele ficou com o controle acionário a partir de 77. E, a partir daí, nós passamos a acompanhar, e eu também compunha a sociedade desde então. E hoje a empresa é uma empresa familiar, é ele, 2 filhos e eu. Ele ainda é o majoritário, mas a gente, então, sempre teve uma preocupação de ter a empresa muito na mão. Então, a gente nunca fez, sempre tentamos fazer os melhores empreendimentos, mas não tivemos nunca intenção de sermos os maiores empreendedores. Sim, e de lá para cá muitas mudanças, né? Como é que a empresa se adaptou às mudanças no cenário econômico pós-pandemia? Esse até não foi tão complicado. As crises lá do começo eram mais difíceis. Primeiro porque é uma empresa que saiu praticamente do zero. Nós não tínhamos nenhum padrinho, não tínhamos pai rico, né? E, então, as dificuldades inerentes de mercado que nós passamos, além, que para mim foram as mais difíceis, os pacotes econômicos e as crises econômicas que se sucederam nesses 55 anos. A pandemia realmente foi difícil, mas aqui em Brasília, graças a uma visão do nosso governador, ele não parou as obras, né? E nós tivemos, inclusive, com mais de 600 homens trabalhando, apenas uma baixa, quer dizer, então estava correto continuar trabalhando com todos os parâmetros que nós estipulamos de segurança dentro das obras, né? Então isso também foi mostrado que estávamos no caminho certo e gerando principalmente emprego e renda para as pessoas que estavam ao redor de nós, né? Isso é mais importante mesmo, né? E, Paulo, como a Combral ela enxerga as oportunidades e os desafios no mercado da construção civil atualmente? Olha, atualmente a gente vê com bons olhos, tendo em vista, principalmente em Brasília, essa possibilidade da queda do juro, porque isso impactou o mercado um bocado, em que pese, nesses 55 anos, nós nunca vimos o juro do mercado imobiliário ser menor do que a Selic, e hoje ele é menor. Hoje ele está em torno aí de 9,5%, 10%. Então, isso já é um ganho, né, para quem pretende comprar um imóvel. E a perspectiva de queda desse juro, isso é muito importante. E Brasília, com essa quantidade de ministérios que foram criadas, a gente nota que tende a ter uma procura maior de pessoas para ocupar essas vagas. Então, a gente nota que o mercado imobiliário em Brasília, e Brasília já é limitada por si só pelo planejamento, a gente está muito otimista no crescimento das vendas e da procura por imóveis. Hoje, a gente já nota uma procura de aluguel muito grande. É verdade. E quais foram aí os principais marcos e projetos pioneiros da Combral? A Combral começou no início dos anos 70, efetivamente, fazendo o Guará, lá na QE 15, ali do lado
do lado da feira, do Guará 2, fazendo 380 casas ali. Em paralelo a isso, fez 6 prédios aqui no plano piloto, entre as quadras 405 e 410. E de lá para cá a gente tem algumas obras muito importantes, que é a Quadra Parque 311, na qual nós ganhamos um prêmio Master Imobiliário, que é o Oscar da construção civil no Brasil, né, promovido Sim. pelo Secov. É um empreendimento que nós desenvolvemos um fundo imobiliário, foi um dos primeiros fundos imobiliários do país, em parceria com a Paulo Otávio e a FUNCEF. É hoje uma das quadras mais procuradas do plano piloto no Distrito Federal. Sim. Fizemos o Ilhas do Lago, também em parceria com a Paulo Otávio, um sucesso. E vários empreendimentos. Hoje nós temos mais de 1.700 unidades, desde a primeiro Habits até hoje, 1.700 unidades entregues em Águas Claras. Recentemente, muitos empreendimentos. Recentemente entregamos o Square Garden, que é um empreendimento de alto padrão. Eu até tenho algumas unidades ainda para vender, mas é um empreendimento que ficou muito esmerado. Sim, que bacana, Paulo. Agora, falando aí de inovação e sustentabilidade, qual que é a sua visão em relação a isso na construção civil, considerando as tendências atuais do setor? Olha, nós temos, a construção, ela ainda tem uma forma de trabalho um pouco arcaica, mas hoje nós já temos alguns números muito interessantes. Primeiro, que com o advento das normas de desempenho, nós temos que trabalhar atendendo uma série de parâmetros para dar conforto ao usuário do imóvel. Então, isso traz sustentabilidade. Nós temos uma geração também muito boa de empregos, né? Isso é muito importante para o setor. E movimentamos a economia como um todo. Para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento lá na CEBIC há pouco tempo, eu sou vice-presidente lá na CEBIC também. Para cada R$1 investido na construção de um imóvel residencial, após o Habits, ele injeta na economia 30%. Então, isso é muito importante, porque é reforma, móveis, é uma série de itens que são feitos pós-obra que movimenta a economia em um período de 2 anos. Sim. Tá certo, Paulo. Muito obrigada, viu? Adorei conhecer aí um pouquinho da história da Combral. Mais sucesso para vocês. E obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente no nosso estúdio hoje. Eu é que agradeço. E depois do intervalo, vamos falar sobre franquias com o nosso colunista José Américo. Quais as melhores estratégias? Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição ao vivo para todo o Brasil. E hoje, na coluna Franchise, vamos falar sobre tomada de decisão para franquear. Quais os motivos certos e errados, né? Vamos saber agora com o nosso especialista Américo José. Oi, Américo. Boa noite, Américo. Tudo bem? Olá, Camila. Boa noite. Puxa, Camila, que entrevista bacana que você acabou de fazer agora, falando sobre Brasília, falando sobre o mercado imobiliário, né? Que realmente é um mercado bastante crescente. Mas, Camila, tem uma pergunta que as pessoas me fazem, principalmente agora nessa época, que está tendo aí a Feira do Empreendedor. Então, isso movimenta o mercado, deixa os empreendedores agitados. E tem uma pergunta que as pessoas fazem muito para mim, que é assim, Américo, como é que eu sei que está na hora de eu franquear o meu negócio? Como é que eu vou entender os motivos certo e errado para que eu tome uma decisão de franquear o meu negócio, né, a minha empresa? Então, eu comecei a listar aqui pelo menos alguns motivos certos e alguns motivos errados. O primeiro motivo que você não tem que se sonhar
né? E falar assim, não, eu vou multiplicar, eu vou criar uma franquia, porque as pessoas estão vindo aqui, estão perguntando para mim, nossa, isso é franquia, que bacana, olha que bonito, eu pensei que era uma franquia. Por que esse motivo não é muito correto? Vamos lá, imagina, eu tenho uma empresa de consultoria que faço projetos de franqueamento, para franquear os negócios. Aí eu chego na tua empresa e mando uma pessoa lá, né? E ela entra, fala, nossa, que negócio bacana, isso é franqueável, você é franquia, tal. Não, não sou. Uma semana depois eu mando uma outra pessoa. E assim por diante, até que depois de ter passado um mês, eu apareço oferecendo o meu serviço. E aí você vai falar assim, nossa, Américo, puxa vida, você caiu do céu, porque várias pessoas passaram por aqui e perguntaram se era franquia. Nossa, olha que coisa bacana. Então, cuidado com essa questão de atender pedidos de franquia. O outro momento, muitas vezes você tem 2, 3 operações, só que uma está bem e as outras estão ruins. Aí você fala assim, bom, eu vou criar um modelo de franquia e eu vendo essas minhas lojas como franquia. Está errado. Uma outra situação, eu quero ganhar dinheiro rápido, ganhar dinheiro fácil. Não vai acontecer. Franquia não dá dinheiro fácil. Você pode ganhar no primeiro momento a venda, ganhando aí a taxa, né, de franquia, mas isso pode virar uma grande dor de cabeça para você. O outro motivo é simplesmente tentar fazer uma franquia de algo que não foi testado. Então, quando você começa a ver, você tem que perceber que o modelo de negócio para você tomar decisão é olhar os seus números, olhar a situação da sua loja. Você tem que ter um modelo vencedor, a sua marca tem que ser uma marca forte. Então, quando você pensa assim, eu estou pronto para franquear, eu estou pronto para crescer, porque você não tem que resolver problemas quando você resolve criar um modelo de franquia. Você tem que pensar no teu crescimento. Você tem que pensar em proteger o teu mercado. Mas a tua operação, ela tem que funcionar perfeitamente bem. Os seus números têm que bater. Por quê? Porque quando você toma a decisão de franquear, você tem que pensar que você está trabalhando com o dinheiro da vida de outra pessoa. Eu conheci um caso, tudo bem que esse caso é de sucesso, mas aonde a pessoa chegou a vender a sua casa e um carro para montar uma franquia. Graças a Deus, deu sucesso, deu certo, ele cresceu. Por quê? Porque era uma marca forte, era uma marca estável e era uma marca que entregava a promessa. Agora, algumas pessoas simplesmente saem fazendo franquia sem ter realmente o modelo testado. E isso que acaba acontecendo é um monte de processos depois. E isso passa a ser muito ruim. Então, na hora de você tomar uma decisão para montar, né, para fazer a sua franquia, veja primeiro se o teu modelo de negócio funciona bem. Segundo, se preocupa com a questão de padronização. Você tem um modelo bacana, você tem um projeto arquitetônico, né? Você tem que pensar que muitas vezes você vai partilhar risco com alguém. Então, você tem que estar pronto, você está totalmente coberto. A sua marca tem que estar muito forte e o compromisso que você tem que ter é com o sucesso dos franqueados. O sucesso dos franqueados depende. Eu estou pronto para prestar serviço para esse franqueado, eu tenho como dar treinamento, eu tenho como dar suporte para esse franqueado, eu tenho como ajudá-lo a escolher um ponto, né? Eu estou preparado para fazer o abastecimento, a logística de abastecimento. Então, quando você começa a olhar que a decisão de franquear não é uma decisão simples, porque ela envolve muitos fatores e não pode ser simplesmente o fator assim, porque eu vou ganhar mais dinheiro. Isso não é verdade, como não é verdade também, Camila, o pessoal achar que ter uma franquia ou ter uma franqueadora que você não precisa trabalhar mais. Isso é um engano muito grande, você vai trabalhar e trabalhar muito. É verdade, falou tudo agora. Tem razão. Muito obrigada, viu, por sua participação mais uma vez aqui com a gente, Américo.
Ok, grande abraço, até. Os empreendedores precisam ficar atentos às questões trabalhistas. Um bom ambiente de trabalho e um colaborador satisfeito fazem parte do sucesso do empreendimento. E a FEComércio São Paulo pode ajudar nesse quesito. Confira na reportagem de Márcio Fontinelli. Para quem busca estratégias, questões relacionadas à contratação, manutenção e leis trabalhistas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo criou um espaço totalmente dedicado ao tema na Feira do Empreendedor 2023. O empreendedor vai ter oportunidade de começar uma trilha CMD na FEComércio relacionada a recursos humanos, a gestão de recursos humanos. Por que CMD? Porque ela trata do começo dessa trilha, que é a contratação, a manutenção desses colaboradores, dessa gestão de recursos humanos e o final dessa trilha com o desligamento. E se tem aí uma finalização de ciclo adequada para que não haja problemas na justiça, e esse tipo de situação com fiscalização, multas. Então é isso que a gente pretende trazer nessa trilha CMD um pouco aqui na feira, né? E depois a FEComércio abrindo as portas para que o empreendedor possa ter um acesso permanente a material de qualidade, para que possa dar esse subsídio na gestão de pessoas com o projeto Meu RH, para que eles possam estar aí munidos de elementos, de informações seguras e atualização para que tenha aí um empreendimento bem sucedido nessa área de RH. Há 15 anos, a Stephanie abriu uma empresa de assessoria e empreendedorismo social em São Paulo. Aqui, ela recebeu orientações sobre contratação e de como lidar com a ansiedade dos colaboradores. Foi uma consultoria muito significativa. Eu estou atualmente administrando, junto com a minha amiga Vanessa, 324 pessoas, onde nós migramos para o mercado de trabalho, inserimos, e hoje no stand da FEComércio a gente trabalhou o CND, né, que é a contratação, as mudanças e os desligamentos. Algo que eu tenho buscado trabalhar dentro do grupo como forma de orientar as pessoas. Além das consultorias, também foram oferecidos serviços e produtos para micro, pequenas e médias empresas. Por dia, pelo menos 200 pessoas passaram por aqui. Outro ponto de apoio para os empreendedores são as palestras, com temas voltados para inovação e tecnologia, incluindo comércio eletrônico e o futuro do varejo. É sensibilizar o empreendedor que às vezes não há necessidade de se ter grandes recursos para entrar no digital. Nós temos outras ferramentas, redes sociais, temos também o WhatsApp, então são meios que esse empreendedor ele pode ali ofertar, conquistar o seu cliente e claro, sempre buscando a melhor experiência para aquele consumidor, para que ele se fidelize à sua loja. Então tendo toda essa informação com baixo investimento, aos poucos vai crescendo, investindo pouco nessas ferramentas, mas é uma grande oportunidade para poder expandir aí a sua atividade diante dessa nova realidade. Muito legal essa Feira do Empreendedor, né? E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Te espero.